Hello guys, how are you doing today? Estamos aqui juntos mais uma vez com mais um online content para vocês. And today we're going to keep taking a look at lesson 19. Still talking about superstitions. Então vamos lá, já prestando atenção aí para a gente poder continuar juntinho, ok? Então, let's go! Antes de começar, tem nem o que dizer, vocês já sabem, pega o livrinho lá para a gente continuar junto, alright? Então, se todo mundo pegou o livrinho, let's go. Today we'll see listen, read and talk, write your own sentence, agree or disagree, listening practice and talk time. Começando aí com listen, read and talk. Então, prestando atenção aí, vamos ouvir esse áudiozinho aí sobre superstições e ver o que a gente consegue entender dele aí. And go! Book 2, Lesson 19. Listen, read and talk. Popular superstitions. Do you believe it is bad luck to break a mirror? Do you knock twice on wood to reverse bad luck? Do you feel uneasy to walk under a ladder? Are you scared of Friday the 13th? If that's your case, do not worry. We all probably have a few superstitions. Here is a list of very common superstitions. If you make a wish when you see a falling star, that wish will come true. If you walk under a ladder, you will have bad luck. If a black cat crosses the road in front of you, it is bad luck on your way. 4-leaf clovers are rare and are said to bring good luck to its owner. If you break a mirror, it's bad luck for 7 years. If you open an umbrella indoors, bad luck will rain on you. If you keep your fingers crossed, your hopes will have a positive outcome. Some superstitions may be just for fun. Others may be irrational or silly. But why do so many people persist in such beliefs? Maybe because superstitions have passed from generation to generation and are deeply rooted in our culture. Very good. Então a gente tem aí, deu para sacar tudo? A gente viu aí alguns tipos de superstições, some types of superstition. Então a gente tem aí, if you make a wish when you see a falling star, lembra do falling star que a gente viu lá no Words in Action? E aí, that wish will come true, esse desejo vai se realizar. If you walk under a ladder, you'll have bad luck. E aí, ladder, também tá lá, o que é? Andar debaixo de uma escada. If a black cat crosses the road, it's bad luck on your way. Come on, black cats, guys, really? It's 2020. Number 4, we talk about 4-leaf clovers. Também tá lá no Words in Action. Are rare and are said to bring good luck. Eles também são chamados em alguns países de shamrock, tá? Na Irlanda, por exemplo, eles são o símbolo do dia de St. Patrick, tá? Da Irlanda, e são conhecidos como shamrock, 4-leaf clovers. If you break a mirror, it is bad luck for 7 years. Não sei se é muito bad luck, mas se você ficar machucado aí, pelo menos isso já é bad luck. And if you open an umbrella indoors, bad luck will rain on you. Eu sempre tive raiva dessa porque você precisa abrir para poder sair na chuva. Eu não quero me molhar para poder ter que abrir o umbrella. And if you keep your fingers crossed, your hopes will have a positive outcome. So, if you hope for something, se você quer que algo aconteça, then you keep your fingers crossed and that will happen. Então, algumas pessoas aí bem comuns, né? E eu pergunto para vocês, galerinha, ó. What superstition do you have? When I was a kid, I used to think that I had to leave my sandals, my flip-flops unturned, elas tinham que ficar em pés, as minhas chinelas, because if I didn't, my mom would die. Pois é, what about you guys? What kind of superstitions did you guys have? There's many weird superstitions around. Let's go on to write your own sentence. Então a gente tem aí algumas, duas frasinhas, né? Prestando atenção aí pra gente ver se a gente consegue pegar esse significado aí. Então a primeira é She had a bad cold. However, she decided to go to work. Ou seja, ela tinha o quê? A bad cold. Quando você fica com coriza and you can't speak because you have a cold.
né? Quando você está de resfriado, né? Então, e aí? Ela tinha um resfriado muito ruim. However, she decided to go to work. Ou seja, no entanto, mas, porém, ela decidiu o quê? Ir para o trabalho. E aí, será que isso é uma boa? Especially in these corona days, nesses dias aí de quarentena, será que é uma boa você ir para o trabalho com um resfriado? Né? Mas enfim, vamos lá. Então, however, aí, gente, o que é? É o entretanto, no entanto, mas, porém, todavia, tá? É um adversativo. Esse é o however. Mas, Mr. Vítor, e o but? A gente já tinha visto o but tem o mesmo valor, tá certo, gente? O however, ele é só um pouco mais... ele é um pouco mais formal, ele é um pouco mais polido do que o but, tá? Então, essa é a ideia do however. Next, we have you'll have a nervous breakdown unless you learn to relax. Ou seja, você vai ter um colapso nervoso, ou seja, nervous breakdown unless you learn to relax. Você vai ter um breakdown, nesse caso aí é exatamente um colapso, tá, gente? Então, a nervous breakdown unless you learn to relax. Ou seja, a não ser que você aprenda a o quê? A relaxar. Tá? Então, unless, a não ser que. Tá? É quando você fala uma coisa e aí você coloca uma condição para o contrário. Tá? Então, you'll have a nervous breakdown, a não ser que you learn to relax. Ou seja, se você não relaxar, você não vai o quê? Você vai ter um colapso nervoso. Tá? Então, a ideia aí é um adversativo também, só que você está apresentando uma condição contrária. Sacaram aí? Muito bem. Então, eu quero ver essas frasezinhas de vocês aí, ok? Lembra de mandar, gente, pelo amor de Deus. Tranquilo, então. Let's move on. Tá, então, continuando aí com agree or disagree. Olha só essa pergunta. Gente, homework is harmful. Será? Será que homework is harmful? Será que os professores pedem pra gente fazer atividade de casa só de pirraça? O professor é um bicho pirracento? Gente, come on. It's homework. It's supposed to help you study. Se você parar pra pensar, a gente nunca consegue aprender tudo apenas por 2 horas por semana, tá? We gotta study. We gotta do our part. Especialmente porque muitas das coisas que a gente aprende, it's not in the classroom. It's by ourselves. We have to learn by ourselves, tá? Eu sempre falo que em inglês é diferente do português, por quê? Português a gente está estudando 24 horas. Português a gente está ouvindo, você está ouvindo seus pais, you hear your friends, you hear your parents, you hear your family, you hear the TV, everything is in Portuguese. Do you want to speak English as well as you do Portuguese? Try to put your whole life in English. Listen to English in the TV, listen to English on your phone, try to listen to music and movies and series in English. That is kind of a homework, tá? Mesma coisa com todas as outras disciplinas, tá certo, gente? Homework is not harmful. Se alguém discordar, eu quero ouvir lá no grupo do WhatsApp. Por quê? I want to hear your reason. Quero saber a razão de vocês por que homework is harmful. Ok, gente. Let's go on to listening practice. Então, mais uma vez, prestando atenção, vamos ver que a gente precisa entender direitinho aí qual é o motivo dessa perguntinha aí. Why was it unlucky to kill an albatross? Então, vamos ouvir juntos aí e tentar entender. And go! Book 2, Lesson 19, Listening Practice. A long time ago, in the days of travel by water, albatrosses used to fly around the ships. Why was it unlucky to kill an albatross? Sailors would never kill the albatross because they thought it would bring bad luck. Once, a cargo ship stopped at Liverpool with engine trouble after a long voyage. They had faced terrible storms along the way. The sailors put the blame on an albatross on board, destined for a zoo. They went on strike because they didn't want to continue their unlucky trip. Ok, vamos ouvir de novo aí, prestando atenção, tá? Para ver se a gente consegue pegar as partezinhas. Então, vamos ouvir again. Book 2, Lesson 19, Listening Practice. A
A long time ago, in the days of travel by water, albatrosses used to fly around the ships. Ou seja, long time ago, in the days of travel by water, o que estava acontecendo aí? Os albatrozes, né, ficavam voando ao redor dos navios, right? Ok. Let's go. Why was it unlucky to kill an albatross? Why was it unlucky? Por que dava o quê? Má sorte. Sailors would never kill the albatross because they thought it would bring bad luck. Ou seja, sailors would never kill the albatrosses because they thought it would bring bad luck. Ou seja, os marinheiros não matavam os albatrosses porque o quê? Ia trazer bad luck. Once, a cargo ship stopped at Liverpool with Once a cargo ship, ou seja, um navio de carga, stopped at Liverpool, ou seja, parou em Liverpool. engine trouble. With engine trouble, com problema no motor. After a long voyage. After a long voyage. They had faced terrible storms along the way. They had faced terrible storms along the way. Eles tinham enfrentado o quê? Tempestades terríveis. The sailors put the blame on an albatross on board. The sailors put the blame on an albatross on board. Ou seja, os marinheiros colocaram a culpa em quem? Nos albatrosses que estavam a bordo. Destined for a zoo. That were destined for a zoo. Ou seja, eles não estavam nem voando, eles estavam numa jaula e estavam destinados a um quê? Zoológico. They went on strike because they didn't want to continue their unlucky trip. They went on strike. Quem lembra o que é on strike? Tá lá no Words in Action. On strike. Eles ficaram de greve, né? Porque o quê? They didn't want to continue their unlucky trip. Tá? Então a ideia aí é que eles deixaram o albatross lá e eles não queriam continuar a viagem. Ok? Então, se eu perguntar para vocês, why was it unlucky to kill an albatross? The answer is because sailors would not kill them because they thought it would bring bad luck. Tá? Então, existe essa história. There is a story about Liverpool, about a ship that had albatrosses on board, but usually because they thought to kill an albatross would bring you even worse luck. You would get storms. You would not be able to sail. All right. Very good. Let's go on to talk time. It's time to talk. It's talk time. So paying attention to number 1. Have you ever seen a 4-leaf clover? E aí, galerinha, vocês já viram um trevo de 4 folhas? A 4-leaf clover? Eu já, na frente da minha casa, quando eu crescia, quando eu era criança, tinha muitos, na verdade. Nem era tão raro assim. Number 2. Have you ever seen a falling star and made a wish? Have you guys ever seen a falling star? I have a couple times. When I was a kid, when I had the time to be outside and look at falling stars, yes. Number 3, have you ever had your palm read? Have you ever had your palm read? Você já teve o quê? Sua palma, sua mão lida? Have you guys ever had a psychic read your hand? I don't think I've ever done that. No, I haven't. Number 4, do you believe in fortune tellers? O que seria um fortune teller? É aquela pessoa, o vidente, tá? A gente também chama eles de psychic, tá? Como é que se escreve psychic? Like this, tá? Isso aqui é psychic, tá? Então, outro jeito da gente chamar os fortune tellers, tá? O P é mudo. The P is silent. Psychic. Alright? Do you believe in psychics? I have to say I don't. I'm a skeptic. Eu sou cético. I don't believe in psychics. Number 5. Would you like to make a voyage by ship across the Atlantic? Where would you go by ship across the Atlantic? You would have to go to Europe or Africa, right? Because you have to cross the Atlantic. Number 6. Do you own a cell phone? Well, if you're watching this, I think you have a cell phone. Se você está assistindo esse conteúdo online, acredito que você tem um celular. Number 7. What else do you own? E aí, gente, o que vocês têm mais? Do you have Marvel figurines? Do you have comic books? O que vocês têm mais nessa vida aí? Muita coisa, né? A gente tem muita coisa, a gente tem que ser agradecido.
Number 8. In what season do leaves fall from the trees? Ou seja, em que estação o quê? The leaves, as folhas, fall from the trees. Caem das árvores. Well, I think they fall from the trees in the fall. Or as we should call it, autumn. Tá? Os americanos chamam de fall, mas o certo é chamar de autumn. Como é que se escreve autumn? Like this, tá? Autumn. É assim que a gente chama o outono. Number 9. What measures should be taken to prevent global warming? Ou seja, que medidas devem ser tomadas para evitar o quê? Global warming, um aquecimento global. There are many things we could do. We had a big talk a few months ago with the whole Greta Thunberg, né? Foi big deal. Number 10. Have you ever gone on strike? E aí, gente, vocês já ficaram de greve alguma vez na vida? Apesar de que esses dias parece até que a gente tá de greve, né? Tá bem complicado. Number 11. Do you like orange juice with or without sugar? Você prefere suco de laranja ou quê? Com ou sem sugar? E aí, I like mine with sugar. Actually, it depends. Sometimes I like pure orange juice with nothing else. I love some pure orange juice. Mas assim, no almoço e tal, um negocinho, I like it with sugar. Always cold though. It has to be cold. Number 12. Tell us about an unforgettable moment in your life. Essa daí fica para quando a gente se encontrar pessoalmente. Ok, galerinha. Very good. This is me. Okay. Doing the review. Listen, read and talk. Write your own sentence. Agree or disagree. Listening, practice, and talk time. Next time we'll go on to lesson 20, part 1. A dental checkup. Yes, we are going to be talking about the dentist. Evil dentist. All right, guys. Just again, reminders. Stay tuned for the instructions from CRA. Things are going to be changing soon. We're going to be doing some live classes, tá? Então a gente deve mudar esse sistema aí em breve. A gente está só fazendo uns testes. Mas em breve a gente deve mudar aí o sistema, fazer umas aulas ao vivo, live. All right? In the meantime, tá? Enquanto isso, remember to do your homework because it counts as attendance. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, manda aí para os meninos do CRA, tá certo? Para a Ismênia, porque a gente está pegando essas atividades aí. Tranquilinho, gente? Eu vou ficando por aqui. This is Mr. Vítor signing out. I'll see you guys on Thursday. Have a great week. It's me signing out. Bye-bye.